A influência das migrações. O bairro é um lugar onde se constroem relações de convivência entre os moradores. Isso aqui nós já estudamos, né? Inclusive na aula passada. Deixa eu só... Aí. Tanto os mais antigos como os mais novos. Quando novos moradores chegam a um bairro, é comum que ocorram mudanças no local, pois a diversidade de costumes, construções e eventos muitas vezes cresce. Aqui é o que nós já falamos desde quando nós começamos a falar sobre os bairros, né, gente? Que em um bairro não tem só brasileiro, em um bairro não existe só goiano, né? Às vezes o bairro abriga várias culturas. Às vezes em um bairro só aqui da nossa cidade tem nordestino, tem pessoal do Ceará, tem pessoal da Itália, tem pessoal de Portugal. Então, é isso que ele quer dizer quando ele fala que abrange várias culturas, tá? É isso que ele quer relatar, a junção de muitas culturas. O processo de deslocamento... Isso aqui que eu quero que vocês já sublinhem, Ó, já podem sublinhar. O processo de deslocamento de pessoas dentro de um espaço geográfico é chamado de migração. Já podem sublinhar isso aí, que é muito importante, tá? Você vai ouvir falar muito ainda sobre migração, sobre imigrantes, tá? Muito ainda nos seus estudos aí de geografia. Então, é bom você já saber aí um pouquinho sobre isso. Então, o que é migração, gente? Quando uma pessoa se desloca de um espaço geográfico e se abriga em outro, isso aí é migração, tá? Então, isso que é migração, é o deslocamento no espaço geográfico, tá? Então, Isadora Oliveira, o que é migração? Migração a um espaço geográfico. Não foi isso que a tia Raiz falou. Vamos prestar atenção. E olha que eu acabei de falar, hein? Prestando atenção. Miguel Arruda. Eu não entendi o que a senhora disse, o áudio estava muito ruim. Ah, tá. Você sabe dizer o que é migração? Não? Gente, ficar atento na aula, tá? Não adianta vocês estarem aqui, o rostinho de vocês estarem aí, eu estar aqui falando se vocês não estão prestando atenção, tá? Não é porque eu estou igual, eu li, pedi para sublinhar, expliquei e automaticamente já fiz a pergunta. Foi questão de segundo. Eu li, expliquei, falei e perguntei. E já tem gente que não sabe o que é. E eu acabei de explicar. Imagina daqui uma semana, quando eu for passar esse conteúdo todo no caderno. Vamos ficar atentos. Então, eu não vou perguntar, vou explicar novamente. Então, eu li e pedi para vocês sublinharem o seguinte. O processo de deslocamento de pessoas dentro de um espaço geográfico é chamado migração. Então, toda vez, gente, o deslocamento no espaço geográfico, o espaço geográfico é o todo, né? Então, o todo eu chamo de espaço geográfico. Então, quando uma pessoa sai de um lugar e vai para outro, isso é migração. Ela se deslocou de um país, de uma cidade, de um estado para o outro. Então, ela migrou, tá? Então, isso é migração. Então, o que é migração? É o deslocamento de pessoas ou de uma pessoa, você pode responder no geral, mas você vai colocar que migração é o deslocamento de determinadas pessoas dentro do espaço geográfico, tá? Então, a pessoa mudou de um lugar para o outro. No espaço geográfico, aconteceu uma migração, ok? Lucas? Tudo bem? Sim. Como que ocorre a migração? É o deslocamento de uma pessoa do espaço geográfico. Isso é o que é. Agora a tia Raiz mudou a pergunta. A tia Raiz perguntou como que acontece a migração? Quando uma pessoa vai de um lugar
para o outro. Isso, muito bem. Quando a pessoa sai de um lugar e vai para o outro, aconteceu o quê? Uma Migração. Muito bem. Então, são diferentes perguntas, gente, mas que o contexto é o mesmo. Se eu te perguntar o que é migração, você vai responder: migração é quando as pessoas se movem, né? Se mudam dentro do espaço geográfico. Como ocorre? Ocorre quando uma pessoa sai de um determinado lugar e vai para outro dentro do espaço geográfico. Então, são perguntas diferentes, mas que têm o mesmo sentido da resposta. A resposta é a mesma. Tá bom? Mudando apenas as palavras. Então, isso é migração. Espero que vocês agora tenham entendido. Continuando. Existem muitos motivos que levam as pessoas a migrar para outros bairros, cidades ou mesmo países. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Migração, gente, não é só sair de Anápolis e ir para Goiânia, não. É também. Mas de país, os países, tudo, gente, dentro do espaço geográfico, houve mudança, eu chamo de migração, tá bom? Lá para baixo agora, eu vou para cá, ó. Aqui agora. Embaixo da figura. Bora lá. As pessoas vindas de outras regiões passam a integrar a comunidade do bairro que vão residir. Elas trazem para essa convivência elementos do seu lugar de origem. Eu saí de Goiás e fui morar no Nordeste. Eu vou levar um bom tempo para me adaptar à cultura dos nordestinos. Por quê? Porque as culturas são diferentes, as comidas são diferentes, os passeios são diferentes, o modo de vida é diferente. Do mesmo jeito que a pessoa que vive lá em Portugal, quando ela chegar aqui no Brasil, ela vai levar também um bom tempo para se adaptar. Por quê? Porque ela vai chegar aqui com a cultura dela. Mas aqui ela vai se deparar com um monte de goiano, né? Que tem uma cultura completamente diferente da dela. Então, isso aqui é o que quer dizer, ó. Que quando a gente sai de um lugar e migra em outro, a gente faz essa migração, ali acontece um misto de culturas. Então, a gente tem que se adaptar com a cultura, com o jeito de viver, com o jeito de trabalhar, com a forma de passear. Tudo é diferente, então leva um bom tempo para a gente se acostumar com essa transição de lugares. E a gente sempre leva um pouco da nossa cultura para o novo lugar onde nós vamos residir, onde nós vamos morar, né? Então, aqui na primeira pergunta fala o seguinte: você conhece alguém que tenha vindo de outro município, estado ou país? Sim, minha avó veio da Itália. Sim, o meu pai veio do Ceará. Não, eu não conheço ninguém. Então, não conheço ninguém, ok? Então, a resposta é pessoal. Virando a folha, a diversidade cultural. Galerinha, fiquem ligadinhos. Se essa aula acabar, eu vou avisar vocês para vocês entrarem no mesmo link para eu concluir essa aula e explicar ética de novo, tá? Então, acabou aqui, entra de novo. Então, vamos lá. Diversidade cultural. Posso ler? Sim? Todo mundo acompanhando? Ok? Então, bora lá. Para conviver em harmonia em uma comunidade, é importante conhecer os direitos e os deveres de cada cidadão e respeitar a diversidade cultural nela existente. Gente, isso aqui é o mais importante. Respeito cabe em todo e qualquer lugar, né? Então, a gente sempre deve respeitar aquelas novas pessoas, a gente sempre deve agregá-las ao nosso dia a dia e tratar com respeito, mesmo que ela apresente culturas totalmente opostas da que nós estamos acostumados, né? Assim como a pessoa também tem que respeitar a cultura do novo lugar onde ela resolveu habitar, né? Existem bairros que foram construídos com grande participação de pessoas vindas da África, Ásia e Europa. Um exemplo é Hamburgo Velho, um bairro histórico da cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Há quase 200 anos, quando os alemães chegaram e a esse bairro, a região era habitada por indígenas e portugueses. Então, olha só,
O bairro lá do Rio Grande do Sul, chamado de Novo Hamburgo, ele era um bairro que quem foram os primeiros habitantes dele que falou lá? Os indígenas e os portugueses. E com o passar do tempo foi chegando quem? Os alemães. Então ali se tornou um bairro com 3 culturas totalmente diferentes uma das outras, né? Culturas e modos de vida completamente diferentes. Nela havia muitas fazendas, onde eram produzidas cordas e velas para embarcações. Além disso, havia plantações diversas e criações de gado. O motivo que levou muitos alemães a sair do seu país foi a busca por melhores oportunidades de trabalho. Gente, isso é o que mais acontece. Tanto falar dos alemães que vieram, quanto de brasileiros também que vão para fora. Antigamente, há certos anos atrás, muitos brasileiros saíam e iam para os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos era o país assim, de brasileiros clandestinos. Tinham muitos que iam legalmente, mas a grande maioria ia de forma ilegal. Por quê? Porque pensavam que no Brasil não existia qualidade de vida, o emprego já não era tão fácil de conseguir, e a visão que as pessoas tinham dos Estados Unidos para questões econômicas, ganhar dinheiro, construir impérios, entre outros, era interessante. Então, muitos brasileiros saíram daqui e passaram a viver lá em busca de melhores condições de vida, de trabalho e etc. e tal. Hoje em dia, o país que tem recebido muitos brasileiros para trabalhar, né, tem muita mão de obra brasileira, é Portugal. Né? Portugal, hoje em dia sim, que eu quero dizer, gente, não hoje nesse ano, porque né, nesse ano a gente sabe que não, mas até os anos anteriores, aí poucos anos atrás, é um país que abrigou muitos brasileiros para mão de obra, né, para trabalho, né, porque foi considerado assim, que era uma boa mão de obra. Então, e o brasileiro considerava que lá era um bom lugar para ganhar dinheiro, então acabavam mudando. Então, o que aconteceu? Os brasileiros que chegaram lá, eles fizeram o quê? Eles levaram a sua mão de obra, mas levaram consigo a cultura, porém tiveram que se adequar à cultura americana e lá, né, do país onde ele foi viver. Seja Portugal, Itália, Estados Unidos, seja onde for. Na época, o governo brasileiro desejava receber imigrantes que ocupassem terras na região. Então, isso aqui voltando a falar lá do Rio Grande do Sul, né? No caso, o Brasil recebendo aí esses alemães e os italianos e portugueses, né? Que estavam chegando. Imigrante, gente, sublinha aí essa palavra, imigrante. Aí eu vou falar, se você quiser anotar aí do ladinho do seu livro, para você lembrar, pode anotar, porque no livro aí não está explicando, não. Ah, tá. Já achei aqui, ó. Você vai sublinhar aqui, ó. O que é imigrante? Não precisa escrever, não, que já tem aqui. Bem no quadrinho amarelinho aqui, ó, embaixo. Então, vamos lá. Sublinha aí o que é imigrante. Imigrantes são pessoas que chegam de um lugar diferente daquele em que vivia. Tá? Então, gente, migração. Isso, até aqui que eu queria chegar na explicação com vocês. Então, olha só. Foca em mim agora. Sublinhou, olha para mim. Olha aqui para a tia Raíssa. Migração é uma coisa. Imigrante é outra. Tá? Porém, as duas coisas são comuns. Então, vamos recapitular aí. Migração, foi o que falou lá, ó. É o deslocamento de pessoas dentro do espaço geográfico. Então, o fulano saiu da cidade dele, do país dele, do estado dele, foi para o outro, ocorreu uma migração, tá? Então, migração é o deslocamento, é a movimentação de pessoas dentro do espaço geográfico. E imigrante é o nome dado à pessoa que fez esse deslocamento, tá bom? Então, migração é o deslocamento, é o movimento, é a mudança de pessoas dentro do espaço geográfico. E imigrante é o nome dado a essa pessoa que fez essa migração. Entendeu?
Sim? Fez uma confusão aí na cabeça? Não? Então, olha só. Então, a pessoa mudou dos Estados Unidos para o Brasil, ela fez uma migração. Ela se deslocou de um país para o outro, dentro do espaço geográfico. Então, uma migração. Eu sou brasileira e fui morar em Portugal. Eu sou um imigrante lá no país Portugal, tá bom? Eu fiz uma migração. Eu, Raice, saí do Brasil e fui para Portugal. Eu fiz uma migração. Eu me desloquei de um país para o outro dentro do espaço geográfico. Eu lá sou chamada de imigrante, porque eu fiz uma migração. Entendeu? Deu para entender? Tem gente sorrindo aí. Deu para entender? Sim? Então, deixem aí sublinhados, tá? Então, não se esqueçam, migração é o nome dado à mudança. E o imigrante é quem faz a mudança, tá? Migração, a mudança aconteceu. Imigrante é quem mudou, é quem fez a mudança acontecer. Belezinha? Então, era isso que eu queria explicar para vocês. O restante do texto aí, gente, vocês podem fazer a leitura. Agora ficou poucas partes do texto para vocês terminarem de ler. Eu queria fazer mesmo a leitura até chegar nessas duas partes aí de migração e imigrantes, que eu queria que vocês entendessem de forma clara o que é cada um deles. Vocês podem continuar lendo aí agora o texto. O texto agora vai citar exemplos, tá? De imigrantes, de migrações que aconteceram no Brasil e fora dele. E depois disso, você vai responder as atividades número 1, 2, 3, 4 e o ponto de chegada. Lembrando que a maior parte dessas atividades é a resposta pessoal, tá? A número 1 é que você vai retirar do texto a resposta, que fala lá, ó, qual foi o motivo da imigração alemã para Hamburgo Velho. Isso aqui tá na parte que eu li, né? Por quê? Por que alguns alemães saíram de lá, né, da Alemanha, e vieram para Velho Hamburgo, né? Hamburgo Velho. Por quê? Você vai tirar lá do texto e copiar, com as palavras do próprio texto, tá? Não precisa inventar e florir nada, não. As respostas do texto. E o restante é pessoal, tá? Número 2 é pessoal, 3 é pessoal, 4 é pessoal e a 131 não. Então, tia, você vai mandar a correção da tarefa de geografia? Vou mandar da número 1, da página 126, e vou mandar da página 131, tá? Que é o ponto de chegada. Só, número 1 e o ponto de chegada. O restante é pessoal. Belezinha? Ok? Deixa eu diminuir aqui para ver o rostinho de vocês. Ok? Caroline já tá me dando tchau. Eu nem terminei minha aula ainda, ela já tá ali dando tchau para mim. Ê, Caroline, que gosta de escrever nesse chat. Cadê a Carol? Deixa eu ver o rostinho dela aqui. Ah, tá ali só. Uai, Carol, já tá me querendo me mandar embora? Nem cheguei na sua casa ainda, você já tá me dispensando? Ah, vou te contar, hein? Vou ficar pro lanche da tarde aí ainda. Fica dando tchau pra mim, não, que eu fico triste. Nem terminei minha aula. Expliquei nem ética ainda, ela já tá lá dando tchau pra mim, mandando eu embora. Ah, te contar, viu? Aí não, Carol. Bora lá, então? Tá. Ética, página 49. Ah, antes de explicar a página 49 de ética, deixa eu ver se o negócio começou a pitar, não, né? Gente, isso aqui quando pisca, eu fico até triste. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui, Júlia. Oi, Júlia. Júlia? Oi, tia. Tudo bem? Tudo. Júlia e seu oi animado, né? Oi, tia! Tudo bem, Júlia? Tudo. Que bom. Júlia, na tarefinha passada de ética, a tia Raiz falou que vocês iriam ler um texto e iam descobrir uma nova historinha. Qual foi a historinha da aula passada? Você sabe? Rei. Qual foi? Rei Não, Leão. esse foi o
outro. Retrasado esse. O passado, da aula da semana passada. Compromisso com o trabalho. Hã? A cigarra e a formiga. Não entendi? A cigarra e a formiga. Ixi, esse aí foi o primeiro. Eita, Júlia! Esse foi o primeiro, e depois foi o Rei Leão. Aí eu quero saber o depois do Rei Leão. Você voltou muito. A da aula passada, de quarta-feira passada. Deixa eu ver aqui, quem quer falar? Deixa eu ver alguém que não falou. Yasmin. Qual foi a historinha, Yasmin, da semana passada? Yasmin? Foi baratinha. Hã? Não entendi nada. A dona Baratinha. Isso, Júlia, olha aí, Júlia. Foi a história da Dona Baratinha. E vamos ver agora o que a gente vai aprender em ética nessa semana. A tarefinha de ética dessa semana vai falar organização e gasto. A importância de saber organizar aquilo que vai gastar. Lembrando que um bom empreendedor, ele é econômico, né? O bom empreendedor, ele visa os lucros, ele sabe trabalhar. Nós já vimos lá que ele sabe poupar e agora nós vamos ver também que ele sabe organizar os seus gastos. Nós temos aí mais um textinho que fala de algumas atualidades do Brasil, conta uma história. A historinha de hoje, infelizmente, não é nenhuma historinha que eu gosto, assim, de livro literário, não. Mas tem a historinha do porquinho aí. Geralmente a gente poupa os gastos onde? No porquinho, não é? Quem tem um porquinho em casa? Quem tem um porquinho? Um porquinho cofre, um porquinho para encher de moeda. Quem tem um porquinho, um cofrinho? Quem tem um cofrinho, levanta a mão. Deixa eu ver quem tá poupando gastos aí. Ah, muita gente levantou a mão. Vocês acreditam que aqui em casa ninguém tem porquinho? Tô precisando arrumar um porquinho pra gente guardar umas moedinhas, né? Todo mundo tem porquinho? Que legal! Gostei, muito bem. E os porquinhos aí, tá cheio ou tá vazio? Se tá cheio, faz assim. Se tá vazio, faz assim. Deixa eu ver. Ixi, a Júlia tá vazio. Deixa eu ver. Quem tá com o porquinho cheio, levanta a mão. Ó, Cauã, Isadora Pérez tá com os porquinhos recheados. Deixa eu ver quem mais. Antônio Rafael também tá com o porquinho cheio. Ah, muita gente com o porquinho cheio. Muito bem. Então, agora, gente, a tarefinha de ética, mais uma tarefinha de interpretação de texto, tá? Ler o texto e responder as atividades. Nenhuma atividade, deixa eu ver aqui. Só a página 52 que é pessoal, que é seu, tá? Respostas suas. O restante é todo do contexto que a gente está estudando, tá bom? Lá na página 52, meu tempo acabou, aí vai começar a travar um pouco aí, tá? Lá na página 52 fala assim, ó. Imagine que seja você nessa situação. Aí, qual situação? Você vai ler o enunciado lá para você descobrir qual é a situação, tá? Eu não vou ler para você, eu quero que você leia, que você interprete o enunciado que está pedindo. E não vale pedir para a mamãe ler e ajudar, não, hein? Aí lá fala assim, ó. Imagine que você está... Escreva nos balões e desenhe o rosto das personagens de acordo com a expressão que você acha que cada um tem. Aí aqui em cima, gente, tá falando da menininha que foi comprar o algodão doce, né? E ela teve uns cálculos aí, depois ela ficou meio na dúvida. Então, eu quero que você leia, descubra o que aconteceu nessa história para você desenhar. Essa é a única, tá? O restante é tudo de acordo com o texto. E vai até a página 55. Deixa eu ver, tem alguém com mão levantada aqui. Cadê? Quem levantou a mão? Giovana. Ô, tia, vai da 11 até a 13.
12, não? Não. Página 49 a 55. Tá? Tarefinha de ética, 49 a 55. Eu mandei lá no grupo. Porque parece que faltou o dia de hoje lá no cronograma, né? Não sei o que aconteceu lá, não. Mas já mandei lá no grupo para todo mundo ver. Tá bom? Alguma pergunta sobre a tarefa de ética? Não. Levanta a mão. Oh, gente, alguma pergunta? Isadora. Aula de história, você não respondeu a 2 e a B. Ou a e a B. De história? Na página 126. Ou De na história? página... Geografia. Então, Geografia. a número 2 é pessoal, tá? A número 2, ó. Observe novamente as construções de Hamburgo Velho e responda. Você vai observar aqui, ó. Nessa fotinha aqui, ó. Nessa foto aqui da página anterior. Então, você vai observar as construções e vai responder. Letra A. Você já viu construções como essa? Se você já viu alguma construção como essa, olhando aqui na página anterior, você vai colocar sim e onde você viu. Se você nunca viu, você vai colocar não, nunca vi. Aí a letra B. O que mais chamou sua atenção nesse tipo de construção? Aí você vai colocar o que você achou mais interessante observando a foto. Tá bom? Essa aí é pessoal. Cada um vai responder de acordo com as suas palavras. E a sua vivência. Certinho? Entendeu? Entendeu, Isadora? Sim? Então tá bom. Mais alguma pergunta, gente, para eu encerrar? Agora sim, Carol. Cadê a Carol? Carol saiu, deixou o celular lá e saiu. Ah, a Carol tá ali. Agora eu vou embora, viu, Carol? Tchau. Tchau, gente, ó. Beijo, até amanhã. Volto com os vídeos e as correções, tá?